Falamos da inércia, que é a primeira lei de Newton, que diz que os corpos em movimento uniforme tendem a permanecer em movimento uniforme, em repouso tendem a permanecer em repouso. Falamos da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante que atua sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração. E falamos também da terceira lei de Newton, que diz que a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Visto isso, na aula anterior, que a gente efetuou essa abordagem apresentando teorias e exemplos, hoje nós iremos efetuar a resolução dos exercícios de nosso módulo 6, Frente Física 4. E a questão de número 1, a sua apostila, está lá na página 71, diz assim: uma história em quadrinhos, os personagens fizeram uma viagem de avião, e como não havia assentos, olha que viagem maravilhosa, não havia assentos, permanecerem em pé e soltas durante a viagem. Imagine essa situação, né? Em pé dentro do avião, sem bancos. Considerando-se as condições normais, as personagens, nos momentos de decolagem e de aterrissagem, foram deslocados. Faltando Mzinho aqui. Foram deslocados. Bom, o que a gente vai fazer? Muito simples. Nós temos dois processos aqui. Nós temos a decolagem, nós temos o pouso ou aterrissagem. Quando decola, para onde estas pessoas que estão em pé, soltas, sem estarem sentadas, irão se deslocar? Elas irão se deslocar para a cauda do avião. No pouso, para onde essas pessoas que estão soltas no interior do avião irão se deslocar? Vão se deslocar no sentido de quem? A cabine de comando do avião. É muito fácil de você visualizar. Subindo, eu vou lá para trás. Eu vou ser jogado lá para trás. Descendo, eu vou ser jogado lá para frente. Então, nas alternativas que se apresentam, ela diz assim, letra A, no sentido da cauda do avião, na decolagem. No sentido da cabine de comando, na aterrissagem. Essa aqui já seria a nossa resposta à questão de número 1. Na sua sequência de exercícios, ele traz para nós a questão de número 2. Aqui eu trouxe uma imagem de quê? Salto de paraquedas, tá? O paraquedista não gosta de falar pulo, ele detesta quando a gente fala que vai pular de paraquedas. Não, saltar. A tecnologia, meio é saltar. O que acontece aqui? Ao saltar de paraquedas, os paraquedistas são acelerados durante um intervalo de tempo. Por quê? Ação gravitacional. Podendo chegar a velocidade da ordem de 200 km por hora, dependendo do peso e da área de seu corpo. Quando o paraquedas abre, ou seja, essa parte colorida que você está vendo ali, o conjunto paraquedas e paraquedistas sofre uma força contrária ao movimento. Para que isso, Vanks? Só é para desacelerar, porque se ele chegar lá embaixo com a velocidade de 200 km por hora, como acabou de citar aqui, que alguns conseguem atingir, vai ser um caos. Então ele diz aqui, ó, quando o paraquedas abre, o conjunto de paraquedas e paraquedistas sofre uma força contrária ao movimento. Aqui nós temos uma força que leva para baixo, e ele está dizendo que vai ter uma força contrária, capaz de desacelerar. O que seria desacelerar? Desacelerar significa você diminuir a velocidade. Desacelerar tem uma velocidade muito baixa, permitindo uma aterrissagem tranquila. Assinale a alternativa correta. Antes, se esse paraquedas não abrir, se o paraquedas não abrir, ele tem um paraquedas reserva para tentar sanar esta situação. A letra A diz assim, a aceleração resultante sobre o paraquedista é igual à aceleração da gravidade. Não. O que vai influenciar aqui, quem é, amigos? É a resistência do ar. No momento que você abrir isso aqui, quem vai te ajudar para segurar, vamos ter aqui como sendo a força resultante, a resistência do ar, e não a aceleração da gravidade. Só se ele estivesse em queda livre. Ele não está em queda livre. Letra B. Durante a queda, a única força que atua sobre o paraquedista é a força peso. Não, pessoal. A força peso atua? Atua. Mas também vai ter quem? A resistência do ar. Letra C. O que diz a letra C? O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante. Amigos, no momento que você fala de que foi acionado os paraquedas, que houve uma desaceleração, significa que a velocidade diminuiu. Se a velocidade agora é mais baixa, não pode dizer que a velocidade é constante em todo o seu trajeto. Não.
não é constante. Ela é o quê? Ela é uma velocidade variável. Então, não serve para nós a letra A, nem a B, nem a C. Vamos para a letra D agora. Próximo ao solo, com paraquedas aberto, já com a velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto é nula. Pessoal, velocidade constante. O que significa velocidade constante? Velocidade constante, quando eu falo em velocidade constante, eu estou dizendo para você que a aceleração é zero. Como é que se calcula a força resultante? Massa vezes aceleração. Ora, se eu fizer massa vezes zero, vai dar quanto? Zero. Conclusão. Corpos em movimento uniforme ou corpos em repouso possuem força resultante nula. A resposta aqui seria a letra B, na questão de número 2. Muito bonita essa questão. Vamos lá na questão de número 3, essa imagem aqui é do Aristóteles, né? Pensador grego, vamos lá. O que diz aqui? Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando os chamados movimentos naturais. Já em um movimento denominado forçado, como seria um movimento forçado? Um corpo que se submete a uma determinada força. Um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através de que lei? Qual é a lei de Newton que fala sobre movimento, forçado ou não? Quando Newton fala em movimento, ele tem aqui a primeira, a segunda e a terceira. Aqui ele tem a inércia, a segunda, princípio fundamental da dinâmica, a terceira, ação e reação. Queridos amigos, quando Newton se refere a movimento, e quando ele diz para nós, os corpos tendem naturalmente a permanecer em repouso quando estão em repouso, a permanecer em movimento uniforme quando estão em movimento uniforme, ele faz alusão à primeira lei. Esta lei aqui é chamada de inércia. É a questão de número 3, você vai marcar a letra A, na página número 72. Questão 4, o que é que a gente tem aqui? A gente tem dois blocos, está vendo aí? A gente tem um bloco alumínio. Ó. Em empresa de blocos de alumínio, uma força de intensidade 5 newtons imprime ao bloco 1 uma aceleração 8. E ao bloco 2, uma aceleração 24. Bom, eu vou chamar isso aqui de bloco 1 e bloco 2. Bloco 1 tem o quê? Aceleração 8 metros segundo ao quadrado. O bloco 2 está mais acelerado, 24 metros segundo ao quadrado, apesar de ter o quê? Forças idênticas. A força aplicada sobre eles é de 5 newtons. Vanx, quem é que vai ser o bloco com maior aceleração? O bloco com maior aceleração vai ser o bloco de menor massa. No caso aqui, o que está mais na parte mais inferior aqui da mesa, mais para o lado mais próximos da gente, tá? Esse aqui, ó. Aí ele fala assim, essa mesma força imprime aos dois blocos juntos uma aceleração de 4. Amigos, eu vou ter que fazer separado. Eu vou ter que calcular isso aqui de maneira tal que a gente possa trabalhar com os dois juntos. Eu vou fazer separado. Ó. Vou fazer aqui, ó. Vou chamar de A e B, tá? Não vou chamar de 1 e 2, mas se você quiser chamar, também faz. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Sim, força é igual a massa vezes aceleração. Então, 5 igual a massa 1 vezes 8. A massa 1 vai ser 8, 5 sobre 8. Nada isso. Faça o mesmo procedimento para quem? Para o segundo. Como é que vai ficar aqui? Força igual a massa vezes aceleração. A força é a mesma, 5. Só que aqui é massa 2 vezes... Quanto é a aceleração lá? 24. Faço 24 dividindo, a minha massa 2 vai ser 5 sobre 24. Bom, agora ele quer trabalhar com quem? Ele quer os dois blocos juntos. Bom, se os dois blocos estão juntos, a massa vai ser a soma de ambos. Vai ficar assim, ó, força igual a massa vezes aceleração. Bem, quanto que é a nossa força? Continua sendo 5. A massa vai fazer assim, presta atenção. 5 sobre 8 mais 5 sobre 24 vezes A. 5 igual. Vou fazer o MMC entre 8 e 24, eu vou encontrar 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Mais. 24 por 24 dá 1. Vezes 5, 5. Vezes A. Ficaremos com 5 igual
a 20 sobre 24 vezes A. Você consegue perceber que o 24 dividindo pode passar para o primeiro número como? Vai passar multiplicando, vai ficar 5 vezes 24 igual a 20 vezes A. 120 igual a 20 vezes A. Faça o 20 dividindo. 120 dividido por 20 é igual a A. Cancele um zero. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Ou seja, quando eu tiver com esses dois blocos juntos, submetidos à mesma força de 5 newtons, eu vou ter uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui na minha anotação tá B, eu não sei se está lá, eu estou achando que tem alguma anotação diferente da sua apostila, mas não tem problema. O importante é que você saiba que está com 6 metros por segundo ao quadrado. Questão de número 5. Uma caixa de massa 1 kg está apoiada sobre uma caixa de massa 2 kg. Então, seria isso aqui, ó. Uma massa de 2 kg, aqui em cima, apoiado sobre ela, uma massa de 1. E se encontra sobre uma superfície horizontal. Aqui é a superfície, ó. Existe atrito entre as duas caixas. O que é que significa dizer? Se não tivesse atrito, a caixa 1 não ia conseguir se equilibrar lá em cima. Uma força F horizontal constante aplicada sobre a caixa de baixo. Vem aqui uma força, aplica aqui. Aí a caixa de baixo entra em movimento com aceleração 2. A pergunta é, observe que a caixa de cima não se move. Qual é o módulo da força F? O que você vai fazer? Aqui, amigos, segunda lei de Newton. Força igual a massa, aceleração. Minha força vai ser, a massa é o conjunto, porque a massa vai ser a massa do menor mais a massa do maior. A aceleração é aquela que ele disse no exercício. Eu vou ficar com 3 vezes 2. A força aplicada nesse conjunto será uma força de 6 newtons. Eu vou marcar aqui a letra A na minha resposta. Continuando a bateria de exercício, ele traz para nós a questão de número 6, traz 3 situações aqui, e diz assim, um bloco encontra-se sobre uma mesa horizontal sob a ação de uma força F. Várias situações esboçadas abaixo, em que o módulo de F é sempre o mesmo, só muda a sua direção. Observe que na primeira você tem uma força na vertical, na segunda você tem uma força na horizontal, e na terceira você tem uma força inclinada em relação à superfície horizontal. Aí ele diz assim, em relação ao módulo da força normal, vamos lembrar o que é normal? Quando eu tenho uma superfície aqui, ó, aqui para baixo, a força que o corpo atua sobre a superfície é peso. A força que a superfície devolve para o corpo é normal. A força contrária é a força peso aqui. Ele fala assim, faça uma relação entre a força normal nas 3 situações. Bom, quem é que atua aqui para baixo na situação 1? A normal é para cima aqui, ó. Quem é que atua aqui? Quem atua na vertical para baixo seria a força F, mas quem? Tem mais alguém aqui, Vax? Tem a força peso. Então, aqui na 1 eu teria a força F mais a força peso. Tá? Beleza, vamos para as outras. A 2, como é que fica a normal aqui? No caso da normal aqui, eu tenho peso e normal. Aqui não existe nenhuma força na vertical que precise eu fazer cálculos somando ou subtraindo. Aqui, neste caso, 2, a minha normal é simplesmente igual a quem? A força peso. E a 3? A força inclinada, meus amigos, quando a gente tem força inclinada, a gente tem que fazer o quê? A decomposição. De quem? Peso. Quando a gente decompõe a força peso, a gente faz o Px e o Py. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você fizer a decomposição aqui, ó, aqui o peso em Py, aqui também vai ter quem? Tem a força. Então, como é que vai ficar aqui? A terceira vai ter a força F, vai fazer a decomposição da força, desculpe, amigos, da força Fy, tá? Não é a força peso, não é a força F, tá? Vai ficar Fy, na horizontal seria Fx. Então, tu vai pegar aqui, na vertical, tu já tem a força peso, tu ainda vai ter mais a decomposição da força F,
nos dois vetores, na horizontal e na vertical. Que seria F, tá, amigos? Fx e Fy. Eu vou pegar quem? O Fy. Então, raciocinando comigo aqui. Como é que você colocaria em ordem crescente aqui? Quem é que nesta situação aqui da questão 6 é a maior força que você tem? A maior é 1. Depois é a 3. E a menorzinha é a 2, que é só o peso. Vai procurar uma que diga assim, N1 maior que N3 maior que N2. Essa é a letra E. Mais uma vez eu ratifico. Aqui eu decompus a força F, Fx e Fy, fica Fy na vertical, Fx na horizontal. Questão de número 7. O que é dinamômetro, Vanks? Dinamômetro é dispositivo para medir força, assim como o velocímetro mede velocidade, o dinamômetro mede força. O dinamômetro, ou balança de mola, é um instrumento para medir força. Se graduado em newtons, ele indica o par de forças que é exercido sobre ele, estendendo a mola. A graduação em quilogramas é que ele se tornou conhecido no tempo do Império como balança de peixeiro, pois o peixe era carregado em cestas sobre burros e comercializado pelas ruas. A figura a seguir mostra um dinamômetro de peso desprezível em cujas extremidades estão aplicadas as forças indicadas, tá? Bom, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui. Nós temos o primeiro caso e temos o segundo caso. No primeiro caso, nós temos 100 newtons e no segundo caso temos 150 newtons. Vanks, o que significa essas estruturas para um lado e para o outro? Isso aqui é exatamente o que o dinamômetro vai te marcar, meus queridos. No caso aqui, ó, quanto é que o dinamômetro marca aqui para você? 100 newtons. No segundo caso, quanto é que ele vai marcar? 150. Então, a leitura no primeiro caso, quanto é que seria? 100 newtons. A leitura no segundo caso, 150. Então, vamos lá. Letra A. A indicação do dinamômetro no primeiro caso é 0. Não, isso aqui é para querer derrubar a gente. Quando ele coloca 0, sabe qual é a intenção do autor? Você pensar assim, um vetor para a direita, 100. Um vetor para a esquerda, 100, eu vou diminuir. Não é isso. A leitura do dinamômetro, ela vai visualizar como se uma balança de mola existisse aqui. Então, a leitura no primeiro é 100, no segundo é 150. B. A leitura do dinamômetro no segundo caso é 300. O que é que ele fez aqui? Somou. Precisa somar? Não. C, a questão 7. A resultante sobre o dinamômetro no primeiro caso é 100. Não, o dinamômetro não busca resultante. O dinamômetro é para medir a força, não é pedindo para calcular resultante. E a indicação no dinamômetro no primeiro caso é 100. Essa é a nossa resposta. Na questão 8, nós temos um jovem dentro de um elevador sobre uma balança. Ele diz assim, uma pessoa está sobre uma balança de molas dentro de um elevador que desce com velocidade constante. Ele desce, velocidade constante. Essas informações são extremamente importantes. Por que é importante? Quando a gente desce com velocidade constante, quanto é a nossa aceleração? A nossa aceleração é 0. O que significa? Que a nossa força resultante é o quê? Nula. Muito bem. Você tem que ir fazendo as relações diretas, né? É isso que você tem que sempre lembrar. E aí, quando você olhar para essa balança aqui, ó, como não tem a força resultante, é nula, o que é que vai acontecer? A normal vai ser igual ao peso. Aqui, ó, o peso para cá, aqui é normal para cá. Então, vamos lá. Uma pessoa, diz a questão 8, está sobre uma balança de molas dentro do elevador que desce com velocidade constante. A leitura indicada pela balança seria espaço, leitura indicada por ela, igual. Por que igual, Vanks? Porque o resultante é nulo. Por ela, se o elevador estivesse quando? Quando é que você tem força nula? Duas situações. Movimento uniforme, né? A outra, repouso. Então, ele está perguntando qual seria comparado com quem? Se o elevador estivesse em repouso. A resposta será a letra A, a questão de número 8. E a questão de número 9 também fala sobre elevadores e diz assim, uma pessoa de massa 80 kg está dentro de um elevador que sobre uma balança. De novo, tem uma balança aqui, que indica o peso em newtons, conforme o desenho. Quando o elevador está acelerado para cima, opa, está subindo. Ele apresenta uma aceleração de 2 metros segundo ao quadrado. 2 metros segundo ao quadrado.
Qual é a indicação na balança? Qual é a indicação na balança? Amigos, para que a gente possa descobrir isso, a gente tem que descobrir a normal. A indicação da balança é a normal. Como é que a gente vai fazer? Segunda lei de Newton. Como é que faz a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. Eu vou pegar a resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a minha resultante aqui? Você não está subindo? O que você vai fazer aqui? Como você está subindo, vai ficar como? Ao subir, você vai fazer normal menos peso. Descendo, faria como? Peso menos normal. A massa vezes aceleração. Normal menos. Quanto é o peso desse jovem? Esse jovem senhor? Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso ali vai ser 80 vezes 10. Considerando a nossa gravidade 10, esse moço vai ter um peso de 800 newtons. Qual? Quanto é a massa? 80. Quanto é a aceleração que ele disse que o corpo se desloca para cima? 2. Normal, menos 800, que é normal que você vai conseguir ler na balança, igual a 160. Você vai passar o 800 com o sinal trocado, você vai ficar com 160 mais 800. A leitura vai ser de 960 newtons e você vai marcar na questão de número 9 a letra D. Com isso, a gente fecha essa sequência de exercícios de Física 4, módulo 6. Você fazer as tarefas propostas dessa apostila para fixar o conteúdo.